Amém. Pastor É. Zarias está com a palavra para que possa... Eu estava pensando agora há pouco, antes da gente conversar, hoje o vovô está ocupado aqui, tá bom? Deixa o vovô conversar aqui com o tio, tá bom? Meu netinho chegou aqui. Olha a cara dele aí. Tá bom. Parece com a mãe. É verdade. Aí eu estava pensando o seguinte, como Deus é misericordioso... Começou agora. Vai terminar que hora? Vai daqui 1 hora. Fecha a porta aqui. Eu estava pensando o seguinte, como Deus é maravilhoso, meu Deus do céu, mas como ele... Né? Hoje eu vi um vídeo de no YouTube aí, condenando um determinado erro, que é o judaizante está se aflorando nas igrejas. Muitas igrejas, um ênfase judaizante se aflorando aqui. E ele estava combatendo isso, e, ao mesmo tempo, ele estava cometendo 2 outros erros. Né? Um erro era o erro de desprezar o Antigo Testamento. Quem foi que cometeu esse tipo de pecado, senão Marcião, né? E que a igreja rechaçou esse tipo de pecado, não é verdade? Então, mas nós devemos ser gratos a Deus porque temos uma confissão, porque outras pessoas já foram antes de nós, muito mais capacitados, né, do que nós para trabalhar esse assunto de modo tão maravilhoso e trazer para todos nós pudéssemos pensar e conferir com a Escritura Sagrada, porque esse texto, ele não tem autoridade, não é inspirado, né? E nós devemos levar isso em consideração. Então, tudo que nós estamos olhando aqui, nós estamos conferindo com a Escritura Sagrada. Será que isso procede? Né? E é isso que nós vamos ver hoje à noite. Né? Nós temos aqui os dois parágrafos. Acho que ficou no 4º e no 5º, não foi, pastor? Foi. Foi, 4º e 5º. Então, nós vamos verificar o seguinte. Esse parágrafo começa dizendo o seguinte. Quem poderia ler para mim aí esse parágrafo, o 4º? E observe bem como é que ele começa. Como é que as 2 primeiras palavras, aliás, as 3. Observe bem. O aluno dedicado, estudioso. Pode ler, Revelino. Da corrupção natural procedem todas as atuais transgressões, porque ela nos torna completamente indispostos, incapacitados e contrários a todo o bem, e totalmente inclinados para todo o mal. Uhum. Essa declaração, esse parágrafo da confissão está nos ensinando o seguinte, que sobre a incapacidade do homem pecador, de fazer o que é certo, em decorrência da depravação da sua natureza. E essa é a ênfase principal desse caso. O redator aqui está dizendo justamente isso. A igreja se reuniu e fez essa declaração, dizendo que essa é a nossa condição, essa é a condição do ser humano. Né? Então, nós devemos sempre lembrar disso. Né? Vou dar um celular. A condição do ser humano, né? A condição do homem, né? Totalmente incapacitado, totalmente indisposto, totalmente a fazer algumas palavras no texto que eu tenho aqui. A primeira palavra tão importante é desta corrupção original. Ou seja, que corrupção? Da que foi falado anteriormente, né? Da que nós abordamos no início, nos parágrafos anteriores, né? Que o homem foi colocado no Jardim do Éden
em condição de pureza, em uma condição em que ele estava instável, né? Ele poderia, se ele obedecesse, ele era um homem público, por assim dizer, e se ele permanecesse, ele conquistaria a salvação, por assim dizer, para toda a sua descendência. Mas se ele caísse em pecado, também ele levaria consigo toda a sua descendência. Ou seja, ele era o nosso representante. Ao mesmo tempo que alguém pode chegar e dizer, né, mas isso é injusto, porque eu não estava lá, eu não pedi que ele fosse meu representante, mas, ao mesmo tempo, essa questão é de fundamental importância para a nossa salvação, porque Jesus Cristo é o segundo Adão e que nos representa também, né? Ou seja, se nós renegarmos, se nós desprezarmos Adão como nosso representante, se nós acharmos que ele não foi que ele não foi um representante à altura, se nós acharmos que ele não foi, que poderia ter sido outro melhor, se nós acharmos dessa forma, nós estamos jogando na lata do lixo, por assim dizer, aquilo que nós conquistamos, que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo é o nosso representante legal dentro dessa situação. Eu separei aqui algumas coisas para ler para vocês. A primeira coisa é uma afirmação do Sínodo de Dort. Ele diz o seguinte, que a depravação moral infligida sobre todos os descendentes de Adão, desde o seu nascimento, pelo justo castigo de Deus. É algo pelo justo castigo de Deus. Eu já vi, tenho certeza, talvez você já tenha visto alguém falando mais ou menos o seguinte, alguém já me perguntou isso, para você também, talvez, né? Será que isso é castigo de Deus? Meu amigo, quando nós nascemos nesse mundo, nós já estamos debaixo do juízo dele, né? Nós já estamos debaixo do juízo de Deus. E é isso que a Escritura nos ensina. Por exemplo, em Romanos capítulo 5, do versículo 12 em diante, Paulo nos ensina, por exemplo, nós podemos delinear ali pelo menos 3 coisas, que a morte espiritual e física sobre a qual nascemos é uma consequência da desobediência dos nossos primeiros pais. Que veja o versículo 12. Leia alguém, leia o versículo 12. Irmã Luciana, por favor. Versículo 12, qual capítulo? 5. Capítulo 5 de Romanos. 5:12. 7. Romanos 5:12, né? É. Deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo aí, que eu vou pedir mais 2 citações desse capítulo, tá certo? Tá certo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois é, então aí está evidentemente claro, Paulo nos ensinando que a morte espiritual, a morte física, sobre a qual nós nascemos, é uma consequência da desobediência de Adão. Ou seja, por quê? Porque ele era nosso representante legal, nosso cabeça federativa, exatamente aquilo que o pastor Miguel nos ensinou nos parágrafos anteriores, não é verdade? A segunda questão também está presente nesse texto de Romanos 5, de 12 a 21, é que o juízo, uma condenação, é uma consequência penal, não é? Ou seja, é um castigo, é um juízo, né? Em decorrência do nosso pecado, né? O juízo, uma condenação, é uma consequência do pecado de Adão. Ou seja, essa condenação sobre a qual o homem foi colocado, esse juízo que veio sobre os seres humanos é uma consequência do pecado de Adão, do qual nós estávamos representados nele. Que veja, por exemplo, versículo 16, até a palavra condenação. Leia para mim. 5:12, 5:16.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Exatamente. Está aí. Certo. Porque a ofensa veio de um juízo sobre todos os homens para a condenação, né? Ou seja, o homem se encontra debaixo dessa condenação por causa do pecado dos nossos primeiros pais, o pecado de Adão, aquele que era o nosso representante legal. Agora, preste atenção nisso, é de extrema importância, isso deve ser motivo de júbilo para cada um de nós. O castigo do pecado de Adão, que veio sobre todos nós, veio sobre o mesmo princípio sobre o qual a justiça de Cristo é imputada na conta daqueles que creem nele. Que coisa maravilhosa, que coisa encantadora isso. Não podemos esquecer disso. Ou seja, o juízo de Deus que veio sobre o ser humano, sobre todos os seres humanos, veio sobre o mesmo princípio que é aplicado a nós na questão da nossa salvação, de Cristo como nosso representante legal. Então, isso é de extrema importância que coloquemos no nosso coração. E nos alegremos nisso, ou seja, no meio de uma situação tão difícil, como o pecado, como a miséria, nós temos aí uma boa notícia, uma boa nova, algo que deve nos encher de alegria e deve nos ficar saltitante diante de Deus. Que veja, por exemplo, o versículo 18. O 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então, aí está a base da nossa salvação, né? O plano de Deus, o plano que Deus fez para salvar e para resgatar o ser humano, quando Deus planejou colocar o homem no Jardim do Éden, quando Deus planejou criar todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor, ele fez tudo isso, né? Pensado. Não foi algo para remendar, não foi algo para tampar um buraco que estava ocorrendo, não foi alguma coisa assim como dizendo, Deus nos acuda, o que nós vamos fazer agora? Não, ele fez tudo planejado direitinho, de modo que o seu nome fosse honrado e glorificado, né? Assim como a justiça de Cristo, né? A justiça de Cristo é imputada sobre nós sem as nossas obras, né? Sem as nossas obras. Da mesma forma, assim também a culpa e o pecado de Adão foi imputado à sua posteridade sem as obras pessoais dele. Ou seja, nós estávamos representados nele, mas nós não estávamos lá pessoalmente. Da mesma forma, a justiça de Cristo é imputada sobre as nossas vidas, né? O pecado de Adão foi o afastamento, o distanciamento, né, de Deus, a desobediência, a rebelião contra Deus. Mas, através da obediência de Cristo Jesus, através da sujeição de Cristo Jesus, nós temos acesso à sua graciosa e bondosa presença, né? Então, nós devemos alegrar nessa questão e viver uma vida de inteira, né, felicidade e dependência de Deus, né? Então, nós podemos delinear pelo menos 4 pontos aqui. Que todos os homens pecaram desde o princípio, todos os homens, né? É isso que a nossa confissão está dizendo, desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos. Algumas palavras nesse texto aqui me chamou a atenção. Entre elas está adverso, contrário, né? Nós somos contrário à vontade de Deus. E a outra palavra também está presente aqui no texto que eu estou lendo, é inclinado. Ou seja, essa é a natureza e a condição do ser humano, dessa corrupção original, né? Por causa que nós estávamos representados em Adão, pela qual ficamos totalmente indispostos para as coisas
espirituais, para as coisas boas, para as coisas do mundo, para as coisas da carne, nós estamos vivos e ativos para fazer isso. Mas para fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, nós estamos indispostos. Há um texto na Escritura Sagrada que me chama, que eu lembro sempre dele. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e reduzo a servidão para que eu, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Eu me sujeito, eu coloco a minha vontade sob sujeição para que eu não venha ficar reprovado. É isso que devemos fazer todos os dias. O parágrafo posterior vai falar melhor sobre isso e vamos então em frente. Ou seja, nós estamos totalmente indispostos para as coisas espirituais, né? Para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é reto, para aquilo que é santo, para aquilo que é puro. Para isso, nós estamos totalmente indispostos. Totalmente indispostos. Pastor E não Xavier? só indispostos. Diga. Sim, eu só queria fazer o seguinte comentário, que os 5 pontos do calvinismo, eles, aqui no ponto número 4 da confissão, nós temos o resumo concentrado do primeiro ponto, né, do calvinismo, que é a depravação total. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não que o homem chegue a ser tão mau como ele poderia chegar a ser, né? Por exemplo, não todos são assassinos, não todos cometem crimes contra a humanidade, não todos roubam, não todos... Tem variedade aí de manifestações do pecado. Mas quando a confissão diz que da corrupção natural procedem todas as atuais transgressões, porque ela nos torna completamente indispostos, isso quer dizer que o pecado, o primeiro pecado, ele afetou toda a natureza humana, todas as nossas afeições e potências da nossa alma, todas estão afetadas pelo pecado. Estamos indispostos para fazer todo bem, incapacitados, somos contrários a todo o bem espiritual e completamente inclinados para todo o mal. Temos 4 adjetivos, né, que descrevem o homem em um estado de pecado. E a prova incontestável dessa corrupção que está no homem é que não, e o Dr. Lloyd Jones ele vai dizer, né, que você não a encontra no pecador que está dormindo embriagado numa calçada ao meio-dia com o sol na cara. Você não vai ver o pecado, a força do pecado num bêbado, não. E você vai ver a força do pecado e desta corrupção em pessoas regeneradas, transformadas pelo poder do Evangelho, mas que têm uma luta terrível para passar tempo com Deus em oração. Então, o doutor diz assim, você quer provar como o pecado afetou todas as potências da alma do ser humano? Fique de joelhos. Fique de joelhos. E você vai ver o que acontece. Do momento que a gente se ajoelha, aqueles que hoje podem se ajoelhar, né? A carne imediatamente ela reclama, ela esperneia, ela não consegue se submeter a passar um tempo de comunhão com Deus. Esse é o poder da corrupção. Não sei se o Rivelino queria fazer algum comentário ou alguém mais? Alguém mais? Os irmãos me ouvem? Sim, irmão. pode, Rocha. Pastor Miguel, uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte, que nós não somos pecadores porque nós peca, mas nós peca porque nós somos pecadores.
E eu acho que essa frase ela está de acordo com esse ponto 4 aqui da confissão, né? E a gente não, nós não somos condenados, digamos assim, pelos pecados morais que nós praticamos, mas por esse pecado original, né? Que a confissão diz que procede todos os demais pecados. Então, os pecados morais que a gente pratica no dia a dia, eles apenas agravam mais a nossa situação. Não sei se esse pensamento é correto ou adequado. Sim, corretíssimo, corretíssimo. Eu acho que foi Agostinho, né, quem falou isso. Então, o ser humano, com essa frase, o ser humano, o homem, ele não se torna pecador num momento da sua vida. Não, roubou, mentiu, brigou. Daí começou a se tornar pecador. A Bíblia refuta isso. O homem não se torna. O homem nasce em pecado e em transgressão, fruto do pecado original, que é a imputação da culpa e da corrupção para todo o gênero humano que se reproduz de pais para filhos, que teve a diferença no caso do nosso Senhor, pois no caso de Jesus, José não fez parte da geração do corpo de Jesus, da sua alma. Pelo mesmo, Jesus não teve pecado, não teve natureza pecaminosa. O resto, todos. Revelino, queria falar ou filosofar? Escolha aí. Pastores, quando eu estou estudando a doutrina do pecado, agora filosofando, né? Eu fico pensando assim, como é que nós somos vaidosos no sentido de espécie, de homens? Porque quando a gente vai definir o homem, a gente diz, o homem é um ser racional, ou o homem é um animal racional. Como que se todas as nossas atitudes, as nossas ações estivessem pautadas em cima de uma máxima racional, que a gente soubesse o porquê, o início e o fim, onde é que vai nos levar. Só que, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada e que diz que nós somos, principalmente essa passagem da palavra de Deus, de Tiago, quando Tiago ele vai dizer, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A Bíblia, ela mostra o homem como um ser muito mais afetivo do que racional. Quando fala, nossos corações estão inclinados, né? Inclinado, inclinação, desejo, cobiça. Essas palavras, ela não está mexendo com a questão da racionalidade. Essas palavras de desejo, cobiça, atração, está mexendo com a questão de afeto, de inclinação. E isso, nós que somos crentes, temos que entender que o nosso coração, como disse Santo Agostinho, é que vai ser o peso do nosso corpo, do peso da nossa escolha. Para onde ele tendenciar é que nós vamos ser inclinados. E nessa questão ainda dos afetos, eu fico pensando, que bicho poderoso é o pecado. Porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão com Cristo, esse é outro ponto, né? Mas já adiantando um pouco, crucificaram o corpo do seu pecado. Jesus pisou na cabeça da serpente. Mas que inimigo tão poderoso que, crucificado, ainda vive, e com a cabeça esmagada, ainda se contorce. Ou seja, o pastor Miguel falou que quando a gente se ajoelha, a gente sente que realmente é o pecado.
E acrescentando essa frase do pastor, a gente vai ver a questão espiritual, né? Quando a gente tenta praticar um mandamento da palavra, da lei de Deus, só um, escolhe um e tenta praticar, para você ver como realmente a nossa natureza, ela é completamente morta para os bens espirituais e totalmente forte, viva e feroz para as coisas da carne. E, pastor José, só um detalhe. Você já vê numa criança. Você já nota numa criança de 7, 8 anos, 9, 10 anos, já a reação contrária dela às coisas de Deus. Se você falar em certas coisas, atividade para ela fazer, tudo bem, mas vamos para o culto de oração. Vamos ouvir a palavra de... E o mais provável é que eles agarrem no sono. Há um antagonismo próprio de uma criança, que é o pecado, a natureza pecaminosa. Não é que puxou para o tio, para o pai, para a tia, para a mãe, o camarada é assim mesmo. Pastor Zarias. Tudo dá sono no culto, né, pastor? O culto, como é um lugar que dá muito sono, né? Principalmente se o pregador for ruim. Que também é uma consequência do pecado. Hein, varões, está me ouvindo, vocês? Sim. Os versículos, o irmão citou agora há pouco, falou sobre que o pecado, um só pecado, os nossos pecados só agravam mais a situação. Romanos 5, tanto 17 quanto o 18, porque assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, porque como pela desobediência de um só homem, né? O versículo 18, 17, pela ofensa de um só, né? 17, 18, 19, praticamente começa da mesma forma, Paulo não se cansa de repetir. Então, né, revisando aqui esses 4 pontos que eu tinha colocado aqui, que é do Rhodes, ele diz o seguinte: todos os homens pecaram desde o princípio, esse fato. Outro pastor Miguel já falou, que o âmago dessa natureza é moralmente corrupto e indisposto a todo bem, inclinado a todo mal. A confissão delineia isso aí com muita clareza e mostra claramente esse assunto, então não temos dúvida, o pastor Miguel reforçou isso aí também. Que a corrupção moral é tão radical e inveterada que os homens, por natureza, são incapazes em relação à moral e ação íntegra. Foi o que o irmão Rivelino acabou de falar aí. Né? Ou seja, e é uma coisa incrível, né? Se o pecado fosse algo fácil de ser resolvido, ele devia ter mandado um anjo, ou escolhido uma pessoa boa aí nesse mundo para poder fazer, para resolver a nossa situação. Mas Deus mesmo pegou as rédeas dessa situação na mão e disse: eu vou resolver essa situação. Caso contrário, ninguém pode resolver. Ele mesmo, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, entrou em ação, mergulhou na humanidade nossa para poder resolver essa situação. Né? Então, isso prova que o pecado não é algo fácil de se resolver. Não se resolve o pecado com boa vontade, não se resolve o problema do pecado com boas intenções, não se resolve o pecado com religiosidade, não se resolve o pecado com boas obras, não se resolve o pecado com nada disso. Só o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Só Ele e a nossa fé nesse sacrifício. Né? Então, precisamos colocar isso no nosso coração e lembrar disso. E isso deve nos levar a adorar a Deus e louvar a Ele. Meu Deus, que Deus maravilhoso esse que nós temos. Que Deus gracioso, como é que Ele fez algo tão majestoso e tão maravilhoso para todos nós, dessa forma. Né? Então, nós podemos colocar aí. E o 4º ponto que o Rod coloca aqui é o seguinte, que essa condição é inata e natural desde o nascimento. Né? Está embutido no ser humano desde a sua origem, não tem jeito, meu amigo. Você não vai conseguir combater o pecado
sobre hipótese alguma, a não ser com a graça e a misericórdia de Deus. Deus precisa agir. E a prova mais concreta, né, está aí no parágrafo 5º. Alguém poderia ler o parágrafo 5º para nós aí, o último parágrafo desse capítulo tão majestoso sobre o pecado do ser humano, sobre a condição do ser humano, né? Calvin diz que nós precisamos conhecer duas coisas nesse mundo: conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos, né? Quando nós nos dedicamos a essa empreitada, em conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, quem somos nós, né? Conheça a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, aquilo que Deus exige de nós, e conheçamos a nossa natureza. Nós não temos condições de fazer nada por nossa própria conta. E a prova está aqui. O pastor Miguel já falou sobre isso também, mas está aqui. Vamos ler. Quem pode ler o parágrafo 5º desse capítulo? Posso ler? Pode ler. Durante esta vida, a corrupção de natureza permanece, mesmo naqueles que são regenerados. E, embora ela seja perdoada e mortificada mediante Cristo, a corrupção em si, as suas inclinações e o que dela procede, tudo é verdadeiramente pecado. Então, queria só fazer um comentário aqui. Certo. Da questão da queda do homem e como Deus trata essa questão da queda, né? E eu estava ouvindo o pastor Heró, ele falando sobre o drama da redenção. Eu anotei aquilo que ele escreveu, que ele disse. Ele disse assim: Deus. Esse é o tema da mensagem? Não, acho que não. Mas ele falando do drama da redenção, diz assim, e da questão da queda, ele diz assim: quem é justo não pode perdoar. Quem é justo não perdoa. Mas aí que está o drama. Mas quem não perdoa não ama. Né? Quem é justo não perdoa. Deus não pode deixar passar o pecado. Mas aí que está o drama. Mas se Deus não perdoa, ele não ama, e ele ama. Então, ele nos deu o seu Filho para que nós possamos ter um cálculo do valor que teve o sacrifício de Cristo na cruz. É incrível, né? Isso é emocionante. Meu Deus do céu, que coisa incrível, né? Quando nós começamos a meditar, pensar naquilo que Deus realizou por nós, né? Nós devemos gastar tempo pensando sobre isso, pensando naquilo que Deus fez, no grande amor dele, na redenção que ele realizou por nós, né? É verdade. Que coisa incrível, né? Então, essa sessão que nós estamos lendo agora, ela fala, então, da corrupção que persiste no pecador depravado, não, no regenerado. E a culpa, né, merecida sujeição ao castigo que atinge a todos, né? Então, esse parágrafo vai falar sobre isso, né, que a corrupção persiste, mesmo naqueles que foram até a cruz, mesmo naqueles que foram perdoados, mesmo naqueles que foram regenerados. É aquilo que Martin Lloyd-Jones chama de poluição do pecado. Ou seja, nós somos perdoados, mas a poluição do pecado permanece em nossa vida, permanece em nós. Né? E, mais outra vez aqui, eu tenho 4 pontos para apresentar. O primeiro: o pecado original ou corrupção moral inerente persiste no regenerado enquanto ele viver. Teve o John Wesley, que é do metodismo, ensinava que você podia viver sem pecado. Né? Não é isso mesmo, pastor Miguel? A impecabilidade do crente. A impecabilidade, O metodismo tem uma área dele que ensinava sobre isso, mas a Escritura Sagrada não dá margem para isso, né? E mesmo naqueles que são
foram regenerados, a poluição do pecado ainda permanece nele, né? A outra coisa também que Rod fala aqui é que ele é perdoado através do mérito de Cristo, não através dos nossos próprios méritos, mas nós somos perdoados através do mérito de Cristo. Em outras palavras, pura graça, graça sem limite, a graça de Deus, né? O drama da redenção, o pastor Miguel falou aí, né? Essa é a grande questão. Pelo fato dele nos amar, então ele nos perdoa, né? Ele é justo, não pode perdoar, mas pelo fato de nos amar, como é que é? Repete aí, pastor Miguel. Quem é justo não perdoa, mas quem não perdoa não ama. Quem é justo não perdoa, mas quem não... É verdade. Quem não Que perdoa, coisa não incrível. ama. Quem não perdoa, não ama. Né? Deus, E por isso ele enviou o seu filho. Deus é né? justo e é amor. É justo e amor. Que coisa, né? Como é que está assim? Agora, isso aí é uma coisa também tão incrível, né? Porque tem tanta gente dizendo que eu não entendo isso, não entendo aquilo outro. Está aí, meu amigo, entenda essa aí. Vai lá, diga isso aí para nós. Como é que você vai interpretar isso aí, né? Alguns ficam tendo dificuldade de debatendo com ela essa questão da eleição, aí tem tantos assuntos, né? Tu lembra daquela vez que o pastor Herói falou para nós que tinha um colega nosso que disse que não entendia o problema da eleição. O pastor Herói pegou, estava eu e tu naquela ocasião, ele pegou e falou assim, só isso que ele não entende, só isso? Eu não entendo muitas outras coisas. E é isso, né? Que coisa maravilhosa, coisa incrível. Né? Que ele em terceiro lugar, que ele é gradualmente trazido à sujeição e mortificado pela obra do Espírito Santo em santificação. Né? O santo, ele é gradualmente trazido à sujeição e mortificado, reduz o meu corpo à servidão, é algo que devemos fazer continuamente, através de uma vida santa, de uma vida de obediência, de uma vida de rendição, de uma vida de entrega total a Deus. Não é? Uma vida onde você não pergunta, você simplesmente se cala diante de Deus, só isso você faz. Jó tinha muitas perguntas. Eu quero uma audiência com Deus, eu quero que ele me ouça, eu quero pelo menos que ele me responda, até que um dia Deus apareceu diante dele e ele não teve palavras para, né, como um tolo, ele ficou calado, não falou nada. É assim que devemos apresentar diante de Deus, né? Que, não obstante isso, apesar de tudo isso que permanece no crente, apesar de toda essa poluição, bem como todos os sentidos e ações que dele procedem, né, são verdadeiramente da natureza do pecado, ou seja, a natureza do pecado. Né? Nós só vamos nos livrar desse mal definitivo quando estivermos na glória, né? Nesse outro estado que nós vamos chegar, né? Lá, né? Não mais. Tem Agostinho que diz isso mais ou menos, vamos ver se eu lembro aqui. O homem no estado de pecado, ele não pode deixar de pecar. No estado de graça, ele tem a opção de dizer, eu não vou cometer isso, não vou cometer esse pecado. Mas quando ele chegar na glória, ele vai poder dizer, ele não mais vai pecar, não mais, nunca mais, só lá. Né? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu separei, pensando sobre isso aqui, pensando sobre esse capítulo, né, sobre a corrupção, sobre o pecado na vida do ser humano, e eu me lembrei daquilo que... onde deve nos levar, essa é a questão. Onde deve nos levar essa consciência que esse parágrafo nos ensina, essa consciência de que nós somos pecadores, que a poluição está presente em nós, que nós batalhamos contra o pecado, que nós lutamos dia e noite contra ele. Isso deve nos levar a algum lugar, deve nos conduzir. Deus pode ser glorificado nessa situação, né? Mesmo o pecado estando presente na nossa vida dessa forma. E eu separei aqui, eu lembrei, sabe de quê?
das bem-aventuranças. Olha, como se encaixa perfeitamente, né? Isso deve nos fazer humilde, deve nos fazer viver uma vida de humildade, de lembrar que nós temos que nos esvaziar de nós mesmos todos os dias, deve nos levar a depender de Deus. Todos os dias devemos acordar e dizer: eu dependo de Deus para viver esse dia diante da sua graça, diante da sua presença santa. Eu preciso fazer isso. Isso deve nos levar também ao choro, que é a segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, deve nos levar a esse lugar, deve nos levar a chorar diante de Deus e lamentar a nossa situação, lamentar também a situação dos outros. Recentemente, aconteceu um episódio, eu não vi, só vi as pessoas comentando, aconteceu o episódio da morte de uma criança do Rio de Janeiro. Aí a minha filha pegou e falou comigo, e eu falei com ela: minha filha, isso aí aconteceria com qualquer um de nós se não fosse a graça de Deus. Só a graça de Deus é que pode nos impedir de chegar a uma situação como essa, né? Porque a maioria das pessoas fazem atirar as pedras. Né? Lógico, ele chegou a essa situação porque não conhece a Deus, porque não depende de Deus, e assim por diante. Então, isso deve nos levar à segunda bem-aventurança, que é o choro. Deve nos levar a ser manso, a ser manso cada vez mais. O que é a mansidão? É aquela pessoa que é capaz de sofrer as piores ofensas de outra pessoa, sem reclamar, né? Que sabe, ele mesmo sabe que ele não é tão bom quanto as pessoas pensam dele. Martin Lloyd Jones diz que é nessa mansidão aqui que verdadeiramente o cristão, você sabe que é pecador, mas aqui na mansidão, as outras pessoas é quem diz e aponta o dedo para você, né? E por isso você é manso. Porque você sabe mesmo que você é manso, você sabe que você é pecador, isso está consciente dentro de você, por isso você vive uma vida de mansidão. Deve nos levar também a ter fome e sede de justiça, né? Desejo de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, deve nos alimentar de Deus todos os dias, viver uma vida ansiosa para ir à fonte, porque o pecado ele rouba os nossos nutrientes, nos deixa fraco. Então, nós precisamos nos alimentar de Deus, para nos tornar forte, né, nesse mundo, para vencer o pecado. Devemos ter consciência, devemos também ser misericordiosos com as pessoas. Ser misericordioso deve nos levar a isso, a uma vida de misericórdia, uma vida de amor para com os outros, capaz de perdoar as ofensas dos outros. Deve nos levar a desejar profundamente algo que nesse mundo não vai acontecer, mas devemos desejar ser limpo de coração, pois só eles verão a Deus. E devemos promover também a pacificação. Lembrar que os pecadores precisa haver uma pacificação entre o homem e Deus, né? Jesus Cristo veio para promover isso, diz Romanos capítulo 5, para promover a paz entre o homem e Deus. E a última bem-aventurança diz que é sofrer por causa da justiça. Nós devemos de sofrer, ter a capacidade de dizer, compensa sofrer por viver uma vida justa, uma vida que agrada a Deus, né? Devemos lembrar sempre disso. Eu passo a palavra para o pastor Miguel agora, para ele. Ainda tem tempo aí? Tem? Como é que está esse negócio? Pastor, Mas, Pastor Zarias, é interessante que as doutrinas da graça, elas humilham o homem, né, sem rebaixá-lo, e depois o exalta sem inflá-lo, né, e torná-lo orgulhoso. Então, as doutrinas da graça, elas são uma forte dose de humildade. Queria só fazer um comentário, gostaria que Rivelino pudesse me ajudar com a leitura de Romanos 7, 24. Queria fazer um comentário. Leia aí, Rivelino, Romanos 7, 24.
o Novo Testamento. Não, Se você lesse a Bíblia de manhã, em 2, 3 versões, não teria esse problema. Romanos, eu ainda abri 2 aos Coríntios. Romanos 7, 24. Precisa de ajuda? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muito bem. Eu tenho ouvi algumas pessoas dizendo que essas palavras do apóstolo Paulo, elas não encaixam com a vida de um crente, porque a vida do crente é uma vida de vitória, e nós não somos miseráveis. Nós não somos miseráveis. E a argumentação é que, por isso eu queria ouvir também de vocês, que esse texto que leu o Rivelino, Romanos 7, 24, é um testemunho do apóstolo Paulo quando ele não era crente. Uhum. Tá? Não, ele... Então, eu queria que vocês comentassem aí se Romanos 7, quando ele fala, principalmente do versículo 14 em diante, ele está falando quando ele era incrédulo ou quando ele era crente? E alguns argumentos, não. Ele está falando quando ele não era crente, porque ele diz que era miserável. E nós agora não somos miseráveis. Éramos, mas não somos mais. Então, eu acredito que ele já era convertido e já era crente, né? E essa miserabilidade que ele está falando é justamente do que nós tratamos hoje, né? Dessa natureza pecaminosa. E ele deixa isso bem claro, o porquê, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele pratica. Né? Então, quando ele fala dessa miserabilidade dele, miserável meu que sou, ele está falando dessa inclinação ao mal e dessa natureza, né? A nossa natureza pecaminosa. Então, acredito que seja isso que ele está se expressando aqui no capítulo 7. muito bem. Muito obrigado. Rivelino? E depois o Reginaldo. Eu penso assim. O apóstolo Paulo, quando o capítulo 7 de Romanos, é o ponto alto da doutrina da graça no apóstolo Paulo. Como assim? Ele está dizendo, essa sensibilidade que ele tem do pecado é porque ele é crente. E esse pecado que ele está identificando, ele é crente. Ele diz assim, que ele é o principal dos pecadores. Eu fico pensando, quando a gente olha para dizer que eu sou o principal dos pecadores, ou que desgraçado de homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação, é porque eu estou sentindo o que é o pecado em mim. Quando eu não sou crente, eu olho para a cruz, eu olho para Jesus na cruz e eu sinto pena de Jesus. Quando eu sou crente, eu olho para a cruz e eu vejo ali a hediondez do meu pecado. Quando eu olho para a cruz, eu tenho que sentir pena de mim, ou melhor, eu tenho que entender que ali a justiça e o amor se beijam, mas se eu rejeitar aquele sacrifício, a minha pena vai ser tal qual. Não tem como eu sentir, eu entender o que é pecado sem a graça, sem o Espírito. Não tem como. Não tem como. Se eu disser que Romanos 7 está falando do homem natural, eu estou louco. Eu estou desvairado, eu não entendo nada da Bíblia Sagrada, eu não entendo nada de hermenêutica, eu sou um mais puro analfabeto
nas coisas espirituais. Eu estou sendo grosseiro, porque a Bíblia, ela, se a gente for bem simples na questão da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada vai sendo uma coisa, é obediência a Deus. E o que a Bíblia Sagrada critica saturadamente é a nossa desobediência. E a obediência a Deus, ela vai conosco até quando? Nunca vai. O que vai conosco até a morte é a desobediência. Não tem como eu pensar numa passagem bíblica que seja paulina para o não crente. Não tem, não, você não encontra nenhum. Paulo não escreveu para não crente. Se você pegar todas as cartas de Paulo, ele escreveu para crentes. Ele está dizendo ali, falando de quê? Falando da nossa rebeldia, falando da nossa frieza, falando como é que é o povo de Deus, que é um povo. O povo de Deus não é um povo de vitória. O povo de Deus é um povo falido. Nós somos falidos, é um banco quebrado, Não temos moral, não temos retidão moral, não temos retidão afetiva, não temos retidão nenhuma. Que é uma prova incontestável, nós precisamos da sensualidade da música para nos sentir bem no ambiente de culto. Isso é uma denúncia enorme. E a gente pensa que estamos se tremendo lá no culto por causa da música, como no espírito. Mentira! Nós estamos ali levados pela sensualidade da música, pela melodia. O que é que nos seduz? O que é que nos atrai? O que é que nos alicia? Bens materiais. O que é que nos alegra? O coração. Saúde física. Vigor. Sucesso dos nossos filhos. A gente olha, a gente pensa, Deus poderoso. O que é que isso nos anima? Se ele é poderoso, ele pode me cobrir de bênçãos. Ontologicamente, eu não me alegro em Deus. Se eu disser que Romanos 7 falando de quem não é crente, eu estou louco. Obrigado. Reginaldo? Boa noite, pastor. Pensando na pergunta que o pastor Miguel fez sobre o que o apóstolo Paulo aí tenta comunicar, eu entendo, pastor, que como essa carta estava endereçada aos romanos, aos crentes que estavam em Romanos, principalmente os judeus, ele estava querendo enfatizar, de fato, a questão do assunto que nós estamos aqui tratando, porque o homem, por si próprio, ele nunca conseguiu chegar na presença de Deus. Primeiro porque Deus vai até o homem, depois o homem se distancia e Deus o busca novamente. Então, essa pecaminosidade, esse distanciamento que o homem tem, de fato, o torna miserável. E ele não vê em si próprio nenhuma condição de agradar a Deus, de como chegar até ele. Então, de fato, eu entendo que o homem, ele precisa desse socorro e o que ele apresenta, então, para os homens é que agora isso é possível em Cristo. A solução agora foi apresentada e colocada de uma maneira simples para que eles entendam essa condição humana de não agradar a Deus, não conseguir obra alguma que possa justificá-lo. Muito bem. Bom, como disse o irmão Jorge e Rivelino, realmente o que descreve o apóstolo Paulo no capítulo 7, sabemos que tem partes que ele fala da vida antiga dele. Quando fala da lei e o pecado, sim. Mas, quando chegamos no versículo 14 em diante, ele está falando da sua luta entre a carne e o espírito, a corrupção que há nele. E a prova incontestável disso é que no crente há uma luta interior, coisa que um incrédulo não tem. E o outro argumento que nós vemos
claramente aí nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele não está falando da sua vida, nesses textos, não está falando da sua vida antiga, porque nenhum pecador pode dizer que eu, estando morto no pecado, eu me deleito na lei de Deus. Como ele diz no versículo 22, porque segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. Quem está morto não pode se deleitar na lei de Deus. Somente um homem regenerado é que passa por este conflito interno. De passo, somente falar que algumas pessoas, os crentes, como disse o pastor Zarias, os crentes, quando eles são regenerados, a natureza pecaminosa, ela não é extirpada, ou anulada, ou neutralizada. Está a natureza pecaminosa e está agora a vida no espírito que nós temos. E essa é uma luta irreconciliável. Então, se alguém perguntar, pastor, eu tenho pensamentos impuros, eu às vezes tenho desejos que não são agradáveis a Deus, e eu acho que por isso, por tanta besteira que eu penso que eu não sou crente. Então, nós podemos estar diante de um fato comprovado de que a pessoa sim realmente é crente, porque essas lutas são próprias de um crente. Um crente tem uma luta irreconciliável com o pecado. Se até o próprio apóstolo Paulo, ele está falando por nós, quando ele diz que o que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, acabo fazendo. Ele está falando por nós, porque essa é a experiência de cada crente. O incrédulo, ele pensa, sente e ele age. Ele não tem problema com conflito interno, porque ele faz o que a vontade da carne quer. Mas o crente não. Temos essa luta interior. Pastor Zarias, não sei se queria... Não quero. Não quero mais falar nada. Já. Muito bem. Encerrei. Muito bem. Então, chegamos por aqui. Na próxima semana, temos um estudo muito também bom, que é a doutrina do pacto. Tá? Vamos ver a doutrina do pacto, o antigo pacto, confirmado em vários outros pactos, até chegarmos ao novo pacto. Tá? Espero que seja de grande bênção para todos nós, e que é uma doutrina também fundamental na estrutura da nossa fé. A teologia do pacto.